Marcos 16, vamos ler a partir do verso 15. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, nós estamos aqui, Deus, para aprender a respeito das tuas ordenanças, do batismo, da ceia do Senhor. Deus, essas são ordenanças que não são tantas vezes negligenciadas. As pessoas cumprem elas regularmente em várias igrejas ao redor do mundo. Mas, Senhor, muitas vezes nós não sentimos o peso e a importância que isso tem para a vida cristã. Muitas vezes comer o corpo do Senhor, beber o seu sangue, sermos sepultados e ressuscitados no batismo, são coisas as quais nós não paramos para pensar os seus reais significados, Deus. Fala conosco nessa noite, fala ao nosso coração, através das suas escrituras. Senhor, eu não sou suficiente para apresentar todas essas belezas que há nessas ordenanças, mas que o Senhor aplique ao coração de cada um, e que se há pessoas aqui ainda que não se batizaram, que não se voltaram para o Senhor, que eles sejam compungidos pelo seu Espírito Santo, pela sua palavra, ao arrependimento, à transformação de vida, à mudança. Se há pessoas que não têm participado da sua mesa, se há pessoas, Deus, que estão muito distantes de Ti para participar da sua mesa, aproxima o coração dessas pessoas hoje também, Senhor, e que eles se voltem para Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, hoje nós vamos falar sobre as ordenanças, o batismo e a santa ceia do Senhor. Nós temos, no Antigo Testamento, quando nós olhamos, nós temos diversas ordenanças. O Antigo Testamento é cheio de rituais. Então nós temos um modo correto de comer, nós temos um modo correto de sacrificar, nós temos um modo correto de entrar e sair no templo. O Antigo Testamento ele tem muitas regras e prescrições para várias coisas. Nós temos regras a respeito das festas, que deveriam ser celebradas em dias específicos, em épocas específicas, depois de colheitas. Então, há muitas regras no Antigo Testamento. Mas quando nós chegamos aqui no Novo Testamento, nós temos apenas duas ordenanças. Nós temos apenas dois rituais. Não há regras para a maioria das coisas no cristianismo, no que diz respeito a um ritual específico. Mas nós temos aqui o batismo e a ceia como algo que deve ser feito por todas as igrejas. E é justamente porque nós temos somente duas no Novo Testamento, ordenanças, que nós temos que ser muito cautelosos para falar delas. Nós temos que ser muito cautelosos e os homens e as igrejas não podem administrar o batismo e a ceia do modo como pensam ser corretos. Mas nós temos que nos voltar para a Bíblia e ver qual é o modo de Deus. Porque não é uma ideia do homem o batismo. Não foi algo que a igreja simplesmente inventou o batismo ou a ceia, mas é uma ideia de Deus. E a Bíblia diz no texto que nós lemos: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Em outra parte, Mateus 28:19, Jesus falou assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que nós temos aqui é uma ordem para que as pessoas vão, façam discípulos, batizem-os, e as pessoas que crerem serão salvas. Só que o versículo aqui, irmãos, ele não diz que aqueles que não se batizarem serão condenados. O que esse versículo diz é que aquelas pessoas que não crerem serão condenadas. As pessoas que não tiverem fé. Então a falta de batismo não é algo que vai condenar alguém. Mas não é por isso que a gente tem que pensar que o batismo é algo de em menor conta, é algo de menor obrigatoriedade. Alguma pessoa, de repente, pode dizer, já que o batismo ele não salva,
a pessoa, já que ele propriamente não está salvando alguém, então ele não é importante. Eu entrar numa piscina, num rio, numa lagoa e me batizar é algo que não vai mudar realmente o meu coração. Então o batismo, de repente, ele não é importante. E a gente poderia pensar assim se isso fosse um costume da igreja. Mas não é algo que as igrejas têm o costume somente de fazer, mas é uma ordem de Jesus. E nós não devemos discutir as ordens com Deus. Imagina que você seja aí, de repente, um dono de um supermercado, e lá você tem os seus funcionários, e no seu supermercado você recebe uma lista de compra de um cliente. E tem lá a compra toda do mês, arroz, feijão, diversos tipos de carne. Você dá para o seu funcionário e fala, olha, separa e faz a entrega disso aqui. E depois, no fim do dia, você pergunta para ele, você entregou tudo? Todas as coisas? Como que foi? Aí ele fala, olha, eu até entreguei sim, mas eu dei uma mudada. Eu achei que a carne não era essencial. Já que ele é vegetariano, ele tirou todas as carnes ali, vermelho, de porco, peixe, colocou alface no lugar, porque ele achou que isso seria uma boa ideia. O que você acha que esse homem ia fazer com um funcionário assim? O que você acha que esse homem ia dizer para ele? Ele não poderia ser um funcionário desse mercado. Então, um cristão que diz que o batismo ele não é essencial, que na mente dele, na ideia dele, isso não é algo necessário, uma pessoa assim, o que Jesus diria para ela? Que vai contra uma ordem direta de Jesus. Uma pessoa assim não pode ser discípulo dele. Agora, esse versículo também diz para nós de uma ordem. E ele diz, quem crer e for batizado será salvo. E a ordem aqui é muito importante. A ordem na Bíblia, não é bom que a gente mude essas coisas. Se Deus colocou numa ordem 1, 2 e 3, a gente não pode ir lá e colocar 3, 2 e 1, 2, 1 e 3. Nós não podemos mudar a ordem com que Deus coloca as coisas. E ele disse aqui que quem crer e for batizado será salvo. Querendo dizer que uma pessoa para ser batizada, ela tem que crer primeiro. Uma pessoa para vir ao batismo, primeiro ela tem que ter fé em Cristo. Nós não batizamos alguém que não crê em Jesus. Nós não batizamos alguém para que essa pessoa então venha ter fé em Jesus. A gente não faz isso. Há muitas igrejas por aí que de repente, logo no primeiro culto, uma pessoa vai lá e faz o batismo e pergunta quem quer vir se batizar. Às vezes é a primeira vez que a pessoa está indo na igreja e fazem isso esperando, tomara que através do batismo, tomara que através desse ritual, a pessoa então, ela fique firme com Deus. Mas a Bíblia diz que nós não podemos inverter essa ordem. Se você contratar uma faxineira e dizer para ela, olha, primeiro você tira o pó dos móveis, limpa os eletrodomésticos, depois você varre o chão. O que vai acontecer se ela inverter essa ordem? Qualquer dona de casa sabe que se ela varrer o chão primeiro e depois tirar o pó, não vai ser uma boa ideia. Então, irmãos, nós temos ordens aqui a seguir, e é por isso que nós, aqui na igreja, como uma tradição batista, nós não batizamos bebês, infantes, aquilo que é chamado do pedobatismo. Há igrejas que batizam bebês. Nós cremos que os bebês não podem confessar Cristo. Os bebês, eles não podem ter fé em Jesus. Por isso, eles não devem ser batizados. Nós temos, principalmente aqui, no nosso contexto, dois ramos que nós podemos dizer que batizam bebês. O primeiro deles são os católicos. E os católicos, eles batizam por um motivo do pecado original. E eles dizem, Adão, ele pecou, e esse pecado foi transmitido para toda a raça humana. Todas as pessoas, então, que nascem com o pecado. Mas o batismo vai limpar essas pessoas do pecado. O batismo vai dar a salvação para essa criança. Se depois do batismo, então, ela morrer, os seus pecados já estão perdoados. E não tem problema que a criança não tem fé, porque a fé da criança que ela não tem é substituída pela fé da igreja. Os católicos, então, dizem isso, a igreja crê por você. A igreja tem fé por você. Se o seu filho não tem,
nós temos fé por ele, por isso ele pode ser batizado. Mas, irmãos, isso está completamente errado. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e não é por obras para que ninguém se glorie. Então, é um pensamento errado você batizar uma criança para que ela venha ter a sua salvação, o perdão dos pecados, um bebê, no caso. O outro ramo que mais próximos de nós são os irmãos presbiterianos. Eles também batizam bebês por um motivo totalmente diferente dos católicos. Um motivo que não é uma heresia, não é algo com que nós devemos ter discórdia, mas nós precisamos entender também. E os presbiterianos, eles dizem que Deus ele tem uma aliança no Antigo Testamento com o povo judeu, com os israelitas. E essa aliança estendia para os filhos deles. Então, para todo judeu que nasce, toda criança que nasce, eles estão na aliança junto com seus pais. E havia uma marca que era a circuncisão. Então, todo bebê judeu que nascia, ele era circuncidado e ele estava na aliança junto com seus pais. E eles, então, dizem que na nossa aliança do Novo Testamento, que Jesus inaugura, nós temos lá os filhos dos cristãos. E os filhos dos cristãos, quando nascem, eles devem ser batizados, assim como os judeus recebiam a circuncisão. E esses filhos, então, eles passam a fazer parte, através do batismo, da aliança de Deus. Mais tarde, quando eles estiverem na idade da razão, eles irão fazer uma profissão de fé. E ali, realmente, será marcada que essa criança, que esse jovem, adolescente, ele se converteu. Então, os presbiterianos não batizam para a salvação de ninguém, mas eles entendem que essa aliança se estende para os filhos dos cristãos. Nós, como batistas, não entendemos dessa forma. Nós acreditamos que o Antigo Testamento tem uma aliança física, que é a circuncisão. Mas o Novo Testamento, ele tem uma aliança que é do interior. A circuncisão, ela não é mais física, mas é uma circuncisão do coração. É uma circuncisão da mente. É uma transformação interior que o Espírito Santo opera em alguém. Então, os filhos dos cristãos, aqueles que nascem, eles não são convertidos. Eles não estão na aliança de Deus. Eles só estarão quando, chegando na idade da razão, eles puderem se arrepender. É por isso que nós batizamos somente pessoas que podem confessar a Deus. Abra comigo lá em Mateus capítulo 3, para a gente entender um pouquinho mais disso. Mateus capítulo 3. Mateus 3, no verso 6, diz assim: E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, o que nós vemos aqui? Primeiro, as pessoas que eram batizadas aqui por João Batista, eles vinham confessando os seus pecados. Então, o batismo, ele é ideal para uma pessoa que confessa os seus pecados. É ideal para uma pessoa que está ali se arrependendo dos seus pecados. Depois diz também que os fariseus e saduceus vinham ao batismo. E aqui é algo interessante, irmãos, porque fariseus e saduceus era o pessoal de elite do judaísmo. E eles eram o povo escolhido de Deus, que tinham a circuncisão no seu corpo. E João Batista chama essas pessoas de raça de víboras. Essas pessoas aqui que eram da classe dos escolhidos aqui, chama elas de raça de víboras. Jesus mais tarde vai dizer: vós, fariseus, que tendes por pai o diabo. Então, nós vemos que na nova aliança,
a marca, a aliança de Deus, são com convertidos. Depois, João fala assim, dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, mostrando que você nascer numa família cristã, isso não torna você automaticamente um filho de Deus, mas que o novo nascimento não é por ser filho de Abraão ou de um pai cristão, porque até das pedras Deus pode fazer um filho de Abraão, mas o que marca uma pessoa é o nascimento espiritual. Então, esse é o motivo pelo qual nós não batizamos bebês, para que você entenda. Agora vamos falar do significado do batismo, o que ele realmente significa. O batismo, ele é o início na fé cristã de alguém. Através do batismo é que alguém se torna um discípulo de Cristo, é que alguém ingressa na membresia da igreja. Através do batismo é que alguém começa na fé cristã. Os judeus, quando os pagãos convertiam, eles batizavam essas pessoas. Os cristãos depois batizariam os judeus quando eles se convertiam, e também os gregos, os pagãos. Então, o batismo é algo feito que marca que alguma coisa está mudando radicalmente na vida de uma pessoa. Através do batismo há um significado que depois que você passa por esse ritual, por essa experiência, você não é mais a mesma pessoa. Algo vai ficar muito claro e visível para todas as pessoas, que você já não está mais nos seus velhos modos, nas suas velhas práticas, mas alguma coisa nova está acontecendo. Abre lá em Colossenses capítulo 2 e vamos ver esses significados. Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, no verso 11, diz assim: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento, desprendimento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, então o batismo ele significa duas coisas: morte, ser sepultado, e vida, ser ressuscitado. Então, de algum modo, aquela pessoa que se converte e ela está caminhando para o batismo, alguma coisa vai morrer nessa pessoa. Alguma coisa vai acontecer nela e vai haver uma morte. Quando um sacerdote levava uma ovelha para ser sacrificada no templo, ele sabia que ele não ia voltar com aquela ovelha viva no seu caminho. Quando Jesus ele foi até o Gólgota, até a cruz, ele sabia que ele não ia voltar vivo de lá. E a pessoa que ela vai até o batismo, a pessoa que ela toma essa decisão, se converte, alguma coisa não vai voltar viva dessa pessoa. Alguma coisa ali naquelas águas, naquela piscina, quando a pessoa descer, vai descer junto com ela. Algumas práticas, alguns pensamentos, um modo de ver a vida, alguma coisa ali tem que morrer. E assim como Jesus foi sepultado, algumas coisas vão ser sepultadas na vida dessa pessoa também. Assim como o túmulo dele foi lacrado, algumas coisas na vida daqueles que se batizam vão ser eternamente lacradas e nunca mais elas serão abertas. O batismo diz para nós que é necessária aqui uma morte, que alguma coisa não vai sair daquelas águas, que daquelas águas ali vai sair uma criatura diferente, vai sair uma pessoa regenerada. Naquelas águas ali podem entrar uma pessoa viciada em bebidas, mas vai sair depois dela uma pessoa sóbria. Naquelas águas ali pode entrar uma pessoa que tem a boca cheia dos seus palavrões, mas dali tem que sair uma pessoa que depois disso ela fala em louvores a Deus. Nas águas do batismo vai entrar uma pessoa cheia de vícios.
e vai sair de lá uma pessoa que tem autocontrole sobre as suas mãos, sobre os seus olhos, sobre a sua boca. Vai entrar nas águas do batismo uma pessoa ali que antes vivia por dinheiro, que tinha valores assim, mas vai sair de lá alguém que vive para a glória de Deus. Uma pessoa, quando está caminhando para o batismo, ela vai entrar naquele local ali como uma pessoa que tem cobiça, como foi falado ontem, mas ela vai sair dali como sendo uma pessoa com contentamento, alguém que é alegre naquilo que Deus deu para ela. Vai entrar ali uma mulher que antes tinha um pensamento feminista, e vai sair dali uma mulher que aprendeu a se submeter e a honrar o seu marido. Vai entrar ali um marido que antes era um despótico, alguém irado, bravo, e vai sair dali um homem que dá honra para sua esposa como vaso mais frágil. É isso que o batismo faz com uma pessoa, é isso que a conversão faz com uma pessoa. O homem não convertido, irmãos, é alguém que tem o coração em chamas, ardendo pelo pecado, ardendo por todas as coisas que são contrárias a Deus. Uma pessoa antes do batismo é alguém que tem no seu coração uma fogueira ali por tudo aquilo que é contra Deus. E ele deseja, ele ama, aquilo queima no coração dele totalmente. É como uma fábrica de borracha pegando fogo, o combustível nunca se acaba, isso nunca termina. Mas uma pessoa que vai até o batismo, ele vai apagar esse fogo ardente no coração da pessoa. As águas da conversão e o batismo do Espírito Santo vão dar um banho no coração dessa pessoa, e aquele fogo, aquela ardência pelo pecado, isso de repente vai começar a se extinguir cada vez mais. É assim que uma pessoa, ela se torna cristã. E aquele que tinha dentro do seu coração a fogueira queimando pelo pecado, a Bíblia diz, e do seu interior fluirão rios de água viva. Então, no lugar do fogo, vai haver aqui águas vivas. E nós temos que entender isso, irmãos, que o batismo, a conversão, não é algo feito rotineiramente, como nós vemos por aí, simplesmente numa vontade, eu vou me batizar. Mas aquela pessoa que se batiza, guarda isso, aquela é a experiência mais impactante da existência de uma pessoa. Alguns lembram muito bem o dia do seu casamento, em que você se casou com a sua esposa, com o homem dos seus sonhos. Outros vão se lembrar bem do nascimento de um filho, ficou marcado para sempre. Um cristão, ele tem marcado nele o dia do seu batismo, o dia da sua conversão, no dia em que Deus libertou ele daquele corpo de pecado. E essa é a história da minha vida, essa é a história da vida dos irmãos aqui da igreja que se batizaram e que se converteram. Você pode sair e perguntar para cada um como foi o seu testemunho da sua conversão, o que mudou. Essa é a nossa história, mas essa é a história sua também. Essa é a sua história também. A sua conversão, ela envolveu estas coisas aqui, estas coisas foram marcantes assim para você, é o dia mais importante da sua vida, é o dia que nunca vai sair da sua mente, é o dia que está cravado no seu coração, com uma ponteira de diamante que nunca mais vai ser apagado. É assim, é isso que marca a nossa conversão. E nós vemos esse versículo diz de ser sepultado com Cristo e de ser ressuscitado com Cristo também. E esse é um dos motivos pelos quais nós praticamos aqui no momento do batismo, você vai ver as pessoas sendo mergulhadas totalmente na água e depois sendo ressurgidas, voltando para cima. Isso é o que nós chamamos de batismo por imersão. Nós entendemos então que o simbolismo exige isso, que uma pessoa seja completamente envolvida pela água, simbolizando ali a morte de algumas coisas e depois que essa pessoa retorne, simbolizando uma ressurreição para uma nova vida. Então nós batizamos as pessoas aqui e os batistas por imersão, porque quando nós vemos também no Novo Testamento, as pessoas geralmente são batizadas em rios, e a pessoa entra num rio, logicamente, para ser completamente ali afundada pela água.
A própria palavra batismo, ela quer dizer imergir, submergir, afundar por completo. Então, esse é um motivo. Então, o batismo ele significa morte e vida. Outro significado do batismo é uma demonstração pública de fé. Lá em Mateus 10, 32, não precisa abrir, diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Então, Jesus ele está dizendo aqui que nós devemos confessar diante dos homens o seu nome. E ele então nos reconhecerá diante do Pai. O batismo na igreja antiga era algo que quando a pessoa praticava, numa época daquela em que ou as pessoas eram pagãs ou judias, quando um cristão ele se batizava, era algo de conhecimento público, todos poderiam saber. A notícia corria pela cidade. E todos esperavam então que alguma coisa estivesse acontecendo nessa pessoa. Então isso marcava o batismo na igreja antiga. E também nos nossos dias, quando alguém se batiza, os seus familiares têm que saber disso. Os seus amigos devem saber disso e esperar que algo tenha mudado em você depois desse ritual, depois que você se converteu. Só que isso envolvia para os apóstolos e as pessoas que se batizavam naquela época um perigo quase certo de ser excluído da vida pública. Envolvia muitas vezes um risco da própria vida, um risco de perseguição. E no nosso tempo também, irmãos, é necessário que aquelas pessoas que se decidem pela conversão, que se decidem pelo batismo, elas tenham em mente que elas serão talvez excluídas da vida pública, que essas pessoas serão excluídas da vida normal, que você terá uma mudança e poderá ser rejeitado, poderá chegar o dia mesmo de perseguição física. Um cristão que se batiza é alguém que não será mais bem visto por muitas pessoas na sociedade. Um bispo anglicano antigo, J.C. Ryle, ele falava que as pessoas têm que calcular o custo da sua conversão. E ele dizia, muitos entram no cristianismo, se batizam e depois eles vão embora porque eles não calcularam o custo. Eles não pensaram em como isso exigiria deles entrega, em como isso exigiria deles uma postura de amar a Deus acima das outras coisas, de repente ser desprezado, menosprezado. Então é necessário que nós calculemos esse custo aqui. Na igreja, muitas vezes, pessoas que vêm de outras seitas, pessoas de seitas evangélicas, elas são rebatizadas. Então há essa prática aqui, pessoas que de repente vêm de igrejas que elas negam o evangelho, onde não é anunciado o evangelho de Deus. Essas pessoas então passam por um novo batismo, porque aquele primeiro seu não foi válido, ela estava num local onde não era anunciado nada da palavra de Deus. Igrejas muitas vezes reconhecidas por somente falarem em dinheiro, igrejas reconhecidas muitas vezes por somente falarem em falsas curas, essas pessoas devem ser rebatizadas. Pessoas que vieram aí de outras religiões, mormons, testemunhas de Jeová, adventistas, pessoas também que vêm de locais onde não é anunciada a verdadeira palavra de Deus, pessoas que devem se converter, ou que se batizaram sem saber o que estavam fazendo, somente ali num momento espontâneo. Muitas vezes essas pessoas também passam pelo batismo depois da sua conversão genuína. Então, esses são os significados do batismo. Agora vamos falar a respeito da ceia do Senhor. Vamos falar sobre ela, o que ela significa também. Mas eu vou pedir para você abrir a Bíblia lá em Lucas 22. Mas antes de abrirmos, eu quero dar uma pequena introdução sobre a ceia. Quem deve participar da ceia? Quem são as pessoas que devem vir aqui num domingo de Santa Ceia e participarem deles? E tomarem ali o vinho e tomarem ali o pão. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são somente os cristãos, somente aqueles que se converteram de verdade. Somente aqueles que foram batizados. Não porque o batismo tem algo mágico que torna a pessoa apta para a ceia,
mas porque o batismo, ele simboliza o início da vida cristã, ele simboliza a conversão de alguém. Então, a partir do batismo, a pessoa vai tomar a ceia. Quem pode tomar a ceia são aquelas pessoas que fazem aquilo que Paulo disse lá em 1 Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, o batismo, a Santa Ceia é algo que as pessoas devem tomar analisando a si próprias, vendo se elas realmente são convertidas, vendo se realmente as marcas da conversão estão presentes aqui no seu coração. E ele não deve ser tomado por uma pessoa que está em rebelião contra o corpo, uma pessoa que está em rebelião contra a igreja, uma pessoa que está com problemas com outros irmãos. Jesus, ele falou: se você vai oferecer uma oferta a Deus e tem um problema com o seu irmão, primeiro você se reconcilia com ele, depois você oferece a sua oferta. Então, pessoas que têm problemas uns com os outros, essas pessoas não devem tomar a ceia antes de se reconciliarem com seus irmãos. A ceia, muitas vezes também é um costume que pessoas que estão em disciplina na igreja, pessoas que estão passando por um momento de serem disciplinadas, que a ceia seja afastada dessas pessoas. Isso ocorre porque um momento de disciplina é quando a igreja, em amor, ela está chamando esse irmão e dizendo para ele: alguma coisa em você está mudando. Alguma coisa na sua vida está acontecendo e você não era assim antes. E não é assim que um servo de Cristo deve agir. Você está se tornando uma pessoa estranha ao corpo de Cristo. E por você estar se tornando uma pessoa estranha, você não pode vir aqui tomar o vinho, comer o pão, e isso simbolizando que você está em comunhão com a igreja, quando no seu coração você não está. Então, a ceia, muitas vezes, ela é retirada de uma pessoa que está assim, em disciplina. Não para uma exposição vergonhosa de ninguém, mas esperando que com isso a pessoa volte atrás e ela se arrependa. Então, isso é uma introdução da ceia. Agora vamos para o significado dela. Lucas capítulo 22. Nós vamos ler Lucas 22, do 14 ao 20. Mesmo versículo que foi lido aqui. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe dizendo: isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, o que nós temos aqui, primeiro diz que esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Nós temos no Antiga Aliança, no Antigo Testamento ali, nós temos a festa da Páscoa, e ela foi comemorada como uma libertação da escravidão do Egito, quando as pessoas foram ali libertas. Agora Jesus, ele está anunciando aqui uma nova aliança no seu sangue. E essa nova aliança, ela é marcada e se inicia através da ceia, simbolizando que Jesus, ele está entregando o seu corpo, está entregando o seu sangue, e por meio deles nós seremos livres do pecado, livres da condenação, da ira de Deus, do pecado, da escravidão, do nosso próprio coração mau. Então, a ceia significa aqui essa nova aliança. Depois o versículo diz: não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E isso é interessante porque a nova aliança, ela começa aqui, Jesus começa com ela, com um banquete, com os discípulos sentados ao seu redor. É uma refeição, é um banquete. E a Bíblia diz para nós, lá em Apocalipse 19,
que a nova aliança ela termina também, ela é consumada com um banquete. Apocalipse 19:9. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Irmão, olha que interessante isso aqui. Nós tomamos a ceia todo mês. No segundo domingo de todo mês nós estamos aqui tomando a ceia. Jesus não. Jesus não toma a ceia todos os meses. A última ceia que Jesus tomou foi com os seus apóstolos. A última ceia que ele tomou foi um pouco antes da sua morte. Mas Jesus ele está ansiosamente esperando pelo dia em que ele vai tomar essa ceia de novo com os seus discípulos. E esses discípulos sou eu e você. Um dia, num segundo domingo do mês, você não vai entrar aqui pela igreja para tomar a ceia. Você vai estar entrando lá no céu e tomando a ceia junto com Cristo. E você não vai mais fazer isso em memória dele, se lembrando, hoje nós tomamos, lembrando, refletindo sobre Jesus. Mas naquele dia no céu, não será em memória, porque ele estará diante de nós. E nós estaremos diante dele. Nós não teremos que nos lembrar, nós conversaremos com ele, nós falaremos com ele. Assim como João se reclinou no peito de Jesus naquela noite, nós também estaremos assim tão próximos dele. E é por isso que ele fala que ele vai beber um dia, quando vier o reino de Deus, junto com os seus discípulos. Então, a ceia, ela mostra isso, que nós um dia cearemos com Cristo no céu. E aqui eu queria fazer um adendo, uma observação a respeito da ceia também. Assim como os católicos entendem errado o batismo, eles também têm uma interpretação errada a respeito da ceia. Os católicos, eles creem numa doutrina que se chama transubstanciação, que quer dizer o quê? Que quando o padre, ele pega ali na mão o suco e o pão, e ele levanta e ora e faz a sua reza por esses elementos, o pão ele se torna literalmente o corpo de Cristo. Ele se parece pão, mas ele não é. E o vinho, quando o padre ora sobre ele, reza, ele se parece com o vinho, mas ele passa a ser o sangue de Jesus. Então, se uma pessoa derruba isso no chão, você está derramando ali o sangue de Cristo no chão, derramando ali o corpo de Cristo no chão. É isso que os católicos acreditam, quando na verdade, Jesus aqui, ele diz que isso tudo é em memória dele. Quando na verdade os elementos, eles são os mesmos, continua sendo pão, continua sendo vinho, o sentido espiritual aqui está em se lembrar de Cristo, e não que isso tenha um poder mágico. E isso é feito na missa católica. A missa também é algo diferente do nosso culto. Na missa, o padre, ele está ali, através do pão e através do vinho, oferecendo o corpo de Cristo como um sacrifício. Então, Jesus, a cada missa que é realizada em cada cidade, toda semana, Jesus está morrendo novamente. Jesus está novamente sendo sacrificado pelo pecado de alguém. Esse é o significado da missa. Mas a Bíblia diz para nós que Jesus ele veio de uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, em Hebreus capítulo 9. Então, a missa, os elementos aqui, eles não promovem a salvação, eles não promovem o perdão de pecados, e Jesus ele não está se entregando novamente. Não há esse significado. Agora, voltando aqui para o nosso texto, diz: em memória de mim, que nós devemos tomar a ceia. Jesus, então, ele instituiu a ceia para que nós tomássemos em memória dele. Aqui, irmão, a figura que nós devemos entender, imagina um marido, a ternura de um marido doente, com uma doença terminal, um câncer, algo grave, e a esposa dele está ali no leito de morte dele, está ali na cama ao lado dele. Esse homem com quem ela viveu muito tempo junto, e é como se ele dissesse para ela: minha esposa, quando eu falecer, faça isso, isso e aquilo em memória de mim. Quando eu vier a morrer, quando eu for sepultado, já não estiver mais aqui com você, com os nossos filhos, faça isso, isso, isso em memória de mim.
É como se fosse um amigo seu, querido, alguém que você viveu durante anos, alguém que você está junto aqui na igreja há 15, 16 anos, e vai chegar um dia em que ele vai morrer também. Pode ser que você está ali do lado do leito dele, e ele te dê ali um amigo, uma amiga, um anel, um brinco, algo para que você se lembre dessa pessoa, algo para que você conserve, viva na sua mente a memória dessa pessoa. É justamente isso que Jesus quer dizer para nós. Olha, eu sei que tem muitas coisas no cristianismo, eu sei que há muitas doutrinas, coisas para se estudar, mas quando vocês vierem para a ceia, quando vocês chegarem aqui, quando passar a bandeja, você pegar ali os elementos, faça isso em memória de mim. Faça isso se lembrando de mim, se lembrando da Santa Ceia, se lembrando daquele dia em que eu estava com os apóstolos, e se lembrando que eu almejo esse dia por estar com você também. O batismo, ele é uma ordem, nós devemos cumprir, mas a ceia, além de uma ordem, ela é em memória de Cristo, é algo para ser lembrado. Irmão, se nenhum cristão ele deve vir aqui à mesa, ele não deve vir aqui à ceia, sem ter o seu coração aquecido por essa lembrança, em memória de Jesus. Se alguém não ama a Cristo aqui, você não deve vir. Mas se alguém ama a Jesus, então você deve vir, porque você ama Ele. Se uma pessoa deseja se lembrar de Cristo, o local certo para você vir é aqui na ceia, para que você se lembre dele e torne cada vez mais viva na sua memória a lembrança de Jesus. Se não tem nada que você deve se lembrar a respeito de Jesus, você não deve ter nenhuma lembrança dele, se não é isso que você quer, então você não deve vir. Agora, se o nome de Jesus é como música no seu ouvido, é como algo doce na sua boca, se o nome de Jesus é algo que aquece seu coração, então você deve vir sim à ceia. Ninguém precisa ligar para você e dizer, hoje é culto de Santa Ceia. Ninguém precisa enviar mensagem no grupo de WhatsApp, olha, hoje é ceia, é o segundo domingo do mês. Não precisa, porque você sabe e vai fazer isso em memória dele. Você sabe, você quer se lembrar novamente de Cristo. É isso que significa fazer em memória de Cristo. Só que o versículo diz ainda para nós aqui, esses versos de Lucas, que há dois elementos envolvidos aqui, o pão e o vinho. E através do pão e do vinho, nós aprendemos aqui uma lição de humildade. Através desses dois elementos aqui, nós aprendemos que quando nós viemos à mesa de Deus, aqui está a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Aqui nós aprendemos que o sustento, o alimento que a gente consegue prover, aquilo que você consegue ganhar no seu emprego e comprar comida na sua casa para sua esposa e para os seus filhos, é insuficiente. O alimento que você consegue prover para a sua família, ele não é suficiente. E quando você vem aqui, você está dizendo isso para Deus. Senhor, aquilo que eu preciso está na mesa do Senhor aqui. É na mesa de Cristo onde eu encontro verdadeira comida, onde eu encontro verdadeira bebida. É na mesa de Cristo onde eu encontro todas as vitaminas para vencer as artimanhas do diabo e do pecado. É na mesa de Cristo onde eu encontro todas essas coisas que são capazes para me equipar com as boas obras. É na mesa de Cristo e é só na mesa de Cristo que eu posso encontrar paz e aquilo que realmente vai me saciar. Não é na mesa da ciência que eu encontro essas coisas. Não é na mesa da sabedoria humana que eu encontro essas coisas. Não é na mesa que as pessoas podem colocar por aí que eu encontro isso. Mas é só na mesa de Cristo que eu posso encontrar isso. Irmãos, isso lembra para nós uma lição muito preciosa também, que se você está aqui, se é permitido a você que participe dessa mesa, significa que você é um convidado. Significa que você não está fora da festa. A parábola de Jesus diz de pessoas que foram trancadas fora da festa. Mas se você se converteu, se batizou, é um discípulo de Cristo, você é bem-vindo à mesa de Cristo aqui, você é um convidado. Isso significa que se você está na mesa de Cristo, aqui na terra, aqui na igreja,
você também vai estar na mesa de Cristo no céu. Você também vai estar na mesa junto com Ele um dia. Para onde Cristo for, Ele levará você. Não foi isso que Ele disse para os apóstolos, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, não. Não, eu vou preparar um local e eu mesmo levarei vocês para lá. Ele levou aqueles apóstolos para a morte um dia. Ele disse para Pedro, Pedro, quando você for mais velho, você vai ser levado para um local para onde você não quer ir. Mas depois Pedro, ele foi levado para um local onde ele realmente queria ir. Então, irmãos, se nós muitas vezes somos levados às tristezas, sofrimentos, mesmo por conta da perseguição do cristianismo, as dificuldades, nós seremos também um dia levados por Jesus a essa mesa celestial. Um último significado a respeito da ceia. Eu vou ler aqui 1 Coríntios 10, não precisa abrir. Diz assim, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Irmãos, outro princípio aqui é que a ceia, ela é realizada em unidade com a igreja. Ninguém toma a ceia sozinho. Você não faz uma ceia na sua casa e toma sozinho. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que todos nós somos unicamente um pão, participantes do mesmo corpo. Nós não ceamos individualmente. Imagina um homem que ele está aí numa festa de Natal, chegando no final do ano, um homem muito rico, e ele está num restaurante luxuoso, em algum lugar como Nova York, e esse homem está lá, e ele contratou os melhores chefes, os melhores cozinheiros, tem o melhor ali da comida japonesa, tem o melhor ali das massas italianas, tem o melhor ali dos peixes, bacalhau português, tem até ali um gaúcho fazendo o melhor churrasco do mundo. Então, está ali alguém para celebrar o Natal, uma refeição. Só que esse homem ele não tem nenhum convidado. Só está ele e os garçons lá. Não tem ninguém para comer junto com ele. Há muitas comidas, mas só tem um prato, o prato dele. Há muitas bebidas, mas só tem um copo, o copo dele. E esse homem ele está lá sozinho no Natal. Mas a ceia lembra para nós que nós não estamos sozinhos no corpo de Cristo. E quando nós ceamos uns com os outros, nós não estamos sozinhos nesse mundo. Mas nós aqui estamos rodeados de pessoas que creem como nós. Pessoas com quem nós devemos ser leais. Pessoas com quem nós devemos ser fiéis. Pessoas que, de repente, são capazes de dar a própria vida por você. A ceia ensina para nós que nós somos irmãos ligados num mesmo corpo. Por isso não faz sentido nós vermos muitas vezes cultos de Santa Ceia lotados. Pessoas, às vezes, que somente frequentam os cultos de ceia. Isso não tem nenhum sentido, isso não tem nenhum significado. Porque a ceia, ela quer dizer aqueles irmãos com quem eu tenho comunhão. Aqueles irmãos com quem eu padeço junto com os seus sofrimentos. Aqueles irmãos com quem eu me alegro também na alegria deles. Agora eu venho na ceia e eu proclamo que eu estou unido a eles. Agora uma pessoa que somente vem ao culto de ceia, como ela pode tomar aqui os elementos e proclamar isso? Uma pessoa que os seus melhores amigos são pessoas de fora do corpo de Deus, pessoas de fora da igreja, pessoas não cristãs. Como uma pessoa pode vir à ceia e dizer que ela se identifica com a igreja de Deus? Ela não pode. Jesus disse assim para os discípulos, já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Então, as pessoas aqui, os membros da igreja, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, essas pessoas aqui, elas são chamadas de amigas de Cristo. E os amigos de Cristo devem ser os seus amigos também. Os amigos de Cristo, os amigos do Senhor, eles devem ser também os seus amigos. Você deve também confiar neles. Você deve também ajudá-los, ser ajudado por eles. Você não pode viver sozinho, apartado.
Então, a ceia nos lembra isso, que nós ceamos em comunidade. Mas existem pessoas que elas muitas vezes não participam da ceia. O pastor Charles Spurgeon, ele conta numa pregação e ele fala assim, existem pessoas que elas dizem que não tem mais a mesma alegria na ceia como tinham antes. Algumas pessoas que dizem, olha, naquela época, quando eu ceiei a primeira vez, quando eu participei as primeiras vezes, os primeiros meses, eu era um pobre pecador. Eu era uma pessoa cheia de maldades, eu estava empolgado, eu estava feliz que eu fui salvo. E aí ele fala assim, meu irmão, vamos lá, você não é muito melhor hoje do que era naquela época. Ele diz, você ainda é um pecador, que aos olhos de Deus, ainda hoje você é tão indigno como antes, mas você é um pecador amado por Deus. Você é alguém que Ele amou e resgatou, e por isso você deve vir sim à mesa. E existem pessoas que não participam dela, porque dizem que se sentem muito frias, se sentem frias espiritualmente, pessoas que se sentem com o coração pesado, pessoas que sentem muitas vezes indignas, pessoas que dizem, sabe, parece que em algum momento da minha vida eu me esqueci de Jesus. Parece que em algum momento da minha vida eu me esqueci de Cristo. Eu me esqueci dele. Mas, irmão, ele falou, fazer isso em memória de mim. O melhor local para você lembrar dele novamente é na ceia. O melhor local para você se arrepender dos seus pecados e se lembrar e trazer a memória viva no seu coração novamente é na ceia do Senhor. Então, nós não devemos deixar de participar dela, mas nós devemos nos arrepender e nos consertar e falar, Senhor, eu sou pobre, eu sou fraco, eu estou frio, eu estou distante durante muitos anos, mas eu quero me lembrar do Senhor novamente. Eu quero me lembrar de novo daquele dia em que o Senhor chamou os apóstolos e chamou a mim também. Amém?